Boa tarde, meus companheiros, minhas companheiras. Um salve, forte, leal, sincero, de Eduardo Tamboreiro. Sou de Novo Hamburgo, do bairro Santo Afonso, periferia aqui de Novo Hamburgo. E quero trazer um pouco da minha contribuição para esse encontro, falar um pouco das questões do movimento hip hop. Mas antes disso, eu queria deixar minha indignação, minha solidariedade ao que aconteceu no Rio de Janeiro, porque são os iguais a mim que são as maiores vítimas desse massacre imposto pelo Estado brasileiro. E eu lancei esse livro aqui, ó, Vidas Curtas, a globalização da violência pública. Comecei a escrever em 2018, quando, talvez sem perceber, o Estado brasileiro matou mais de 70 mil jovens negros com suas forças policiais, e era o ápice do bolsonarismo no Brasil. E neste momento a gente teve muitas mortes que passaram despercebidas, mortes de jovens negros, crianças inclusive, nas periferias e favelas. E eu comecei a escrever esse livro. Ele não deixa de ser tão real, tão importante para esse momento que a gente está vivendo, do Estado brasileiro matar os matáveis. Nós somos os matáveis. Então deixar essa reflexão. Eu venho para o PT com uns 16, 17 anos, e aqui em Novo Hamburgo eu venho através da cultura, porque na nossa periferia a cultura fazia curva e voltava para o centro nos anos 90, e nós não tínhamos nada, exatamente nada. O que tinha de política pública era a polícia, era os camburões entrando nas nossas comunidades. Não se tinha SUS, não se tinha SAMU, não se tinha escola pública e nem muito menos espaço de cultura e lazer. E o PT veio num momento tão importante para nós, jovens da periferia, sem uma encruzilhada, sem saber para onde ir. E nós começamos a participar do PT Terça, que era, no partido, se passava filmes de época, filmes de revoluções, filmes sobre o socialismo, filmes sobre cultura, enfim, sobre debate de gênero, enfim. E nós começamos a participar, e isso para nós foi muito importante, tanto que a gente está até hoje no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu vejo que o PT, daquele momento para cá, se afastou muito das bases, e nós da cultura criamos em todos os lugares, com todas nossas linguagens da cultura, podemos mudar a forma de pensamento de uma periferia. Podemos mudar a forma da periferia ter identidade. E nós aqui vivemos o tempo todo a luta de classe, vivemos o tempo todo a disputa de narrativa, que não é a disputa da internet. A disputa de narrativa na periferia é se o jovem vai ou não para a criminalidade. E o hip hop tem feito esse trabalho de tentar amenizar, tentar ter um pacto da gente continuar vivos. E no presidente Lula agora, no governo federal, nós conquistamos muitas coisas. Conquistamos o decreto nacional de reconhecimento e fomento à cultura hip hop em 2023, no aniversário de 40 anos do hip hop no Brasil. Esse decreto nos orgulha, nós petistas, porque foi a partir da minha ideia que surgiu da gente construir um decreto nacional. E o presidente Lula aceitou esse decreto assinando no dia 20 de novembro de 2023. Construímos frente parlamentar estadual, com todos os nossos deputados e deputadas, coordenada pelo deputado Miguel Rosseto. Construímos a Frente Nacional do Hip Hop, coordenada pela Maria do Rosário, depois pelo Zaratini, hoje com o pastor Henrique Vieira. Construímos inúmeras políticas. E a gente precisa continuar construindo essas políticas, porque são políticas que fazem a gente amenizar a violência, a dor, principalmente das mães nas periferias. E a gente precisa que o partido caminhe junto. Eu quero aqui rapidamente citar algumas pessoas que sempre contribuíram para que isso mantesse essa chama viva do hip hop nas periferias de todo o Brasil. Pedrão, a Mari Martinez, esses companheiros muito importantes, o André Saroba, Pati Afonso, a Rosane Dalsasso, pessoas que sempre nos procuram, sempre querem que a gente esteja conectados com as políticas do partido, e isso é muito importante. Então esse encontro, eu queria sugerir que a gente possa ter um encontro estadual
no próximo período para discutir a política pública de todas as áreas, mas em especial o nosso povo, o povo trabalhador, o povo trabalhadora, aquelas pessoas que estão lá na fábrica de calçados sem muita informação, poluídas pelos fake news, poluídas pela desinformação. Então nós queremos muito que a gente possa contribuir nesse sentido, um encontro presencial, grande, do tamanho que é o partido, que a gente possa trazer os diretórios municipais, as secretarias municipais de cultura, para que possam estar nesse grande encontro. E quero agradecer porque o PT, assim como o hip hop, assim como o terreiro, salvou a minha vida e salvou a vida de muitos jovens das periferias brasileiras. O PT é muito importante na vida do povo pobre, do povo negro, das mulheres, dos indígenas, das pessoas da periferia, dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós temos que ter orgulho da nossa história, de todas as políticas culturais que o PT construiu nesse país. Um forte abraço, leal e verdadeiro, de Eduardo Tamboreiro. Tamo junto.